tá, gente, mais uma vez eu vou conversar com vocês então, certo? É um prazer estar aqui de novo, prazer ver alunos, ex-alunos aí, amigos de bom tempo, tá? A gente tinha organizado essa ação junto com a Geistlich, né, junto da especialização de implantodontia aqui na escola, e o objetivo da minha participação seria, no caso, uma cirurgia demonstrativa que vai acontecer no segundo momento aqui da aula, tá? Então, já que o Luiz Marcelo teve esse imprevisto, acabei assumindo a parte teórica aí para conversar com vocês, né? Então, eventualmente qualquer dúvida, qualquer coisa que eu não puder perguntar, o Bruno tá aí, não souber responder, o Bruno tá aí também para ajudar, tá? Mas realmente já tenho alguma experiência com o BIOS, já trabalhei com material, com a BioGuide também, né? A gente está começando a trabalhar bastante com esse material aqui agora em Porto Alegre, certo? Vou passar algumas coisas para vocês, a aula é exatamente a aula que o Luiz Marcelo ia dar, certo? Então o nosso encontro hoje vai ter 3 momentos, né? Tá? 4 momentos, vamos botar assim. O primeiro vai ser a apresentação teórica, o segundo vai ser uma cirurgia demonstrativa, certo? No terceiro momento, então, o coffee break, tá? E por fim, então, o hands-on. Coffee break é importante, né? Nós aí vocês gostam. Tá? E por último, então, o hands-on, certo? Com modelos manequins, certo? Onde vocês vão poder manusear o material, ver como é que funciona o material, tá? Esse hands-on é feito exatamente com o mesmo material, vocês vão ter a mesma membrana, o mesmo BIOS, tá? E o mesmo BIOS Collagen que vocês vão utilizar no consultório. Tá? A diferença é que não está estéreo, né? Não pode ser usado em pacientes, mas assim, a textura do material, a característica do material, a maneira de utilizá-lo é a mesma. Tá? Inclusive o manequim também, eles têm uma gengiva artificial, vão ser feitas as incisões, vai ser feito um trabalho de regeneração, né? Simulação do trabalho de regeneração, da mesma maneira que a gente faria na cirurgia ao vivo, demonstrativa, ou que vocês vão fazer no consultório, então para vocês manipularem o material de uma maneira bem real, certo? Então, a ideia da aula aí, de o encontro de hoje é até mais ou menos 1 da tarde, um pouco, tá? De acordo com o andamento do curso aí, certo? Então fique à vontade, qualquer pergunta, qualquer coisa, é só parar a aula aí, a gente vai começar a trabalhar, certo? Bom, então, em relação ao princípio da Geistlich, tá? Que deveria ser o princípio, então, de toda a implantodontia e a cirurgia bucofacial, tá? Seria do quê? De regenerar, né? Ao invés de reparar, certo? Muitas vezes a gente não consegue fazer uma regeneração e pode fazer uma reparação adequada. O que seria reparar? Reparar seria dar ao paciente, né, uma solução adequada, né, para o seu caso, mas de uma forma, digamos assim, que mimetizasse o real. Por exemplo, uma prótese. Né? Você pode reparar um dente com uma faceta, com uma restauração, pode reparar com uma prótese. Certo? Mas você está reparando, como você faz com um carro. O carro bate, você vai lá, conserta o para-choque. Você não regenera o para-choque. Né? Mas a gente pode procurar também a regeneração. Né? O que é regenerar? É tornar a nascer, né? Gerar novamente. Então, você usar de um biomaterial, usar de uma técnica cirúrgica para criar um novo osso, né? Para criar uma nova situação para o paciente, né? De tecidos moles, de tecidos duros, para ele poder receber o implante, para ele poder ter uma regeneração do local, certo? Então esse é o desafio, né? E a gente tem que sempre procurar a regeneração ao invés do reparo. O reparo seria hoje uma segunda alternativa, né? Ou por motivos financeiros ou por impossibilidade de regeneração. Para obter essa regeneração, né, o que a Geistlich possui? Né? Ela tem a ideia de ir, então, à procura do natural, né? Tentar imitar o natural, certo? Uma coisa é você fazer um biomaterial, né, que tem hidroxapatita, enfim, que tem biocompatibilidade, certo? Que tem algum potencial ósseo condutor, certo? Mas, além de tudo, né, que ele seja parecido com o osso humano, né? Então o osso humano tem uma característica macro e nanoscópica, né, que é importante ser imitada, né, ou mimetizada, como o caso do BIOS da Geistlich.
certo? Que tem então essa capacidade, né, de ser um biomaterial que trabalha, né, com condições visuais, né, e também microscópicas muito semelhantes ao osso natural. Né? O que isso nos possibilita? Nos possibilita então uma melhor adaptação celular em relação a essa peça. Né? A célula então, quando ela recebe um material ósseo-condutor, né, ou recebe um estímulo para a regeneração óssea, o que ela vai procurar? Ela vai procurar coisas semelhantes, células semelhantes, fatores de crescimento semelhantes ou compatíveis a ela, né, e também uma estrutura semelhante, certo? Que permite então a adaptação celular nos seus poros, certo? E também a penetração, né, do fluido do plasma sanguíneo nesses nanoporos, nesses microporos aqui da sua estrutura, tá? Que vão permitir então um aprisionamento de fatores de crescimento, um aprisionamento de filamentos celulares para permitir uma regeneração óssea melhor, certo? Da mesma forma em relação à membrana, né? Tá? Então essa aqui é uma membrana humana, certo? Um periósteo humano, certo? E aqui vocês podem ver então a BioGuide, tá? Que é uma membrana de colágeno, certo? Mas que também tem um arcabouço, né? Uma microestrutura muito semelhante à estrutura humana. Tá? E isso já é um fator fundamental para permitir então uma regeneração óssea adequada, certo? Seria a mesma coisa de você chegar em São Paulo, né, e pedir uma informação. Outra coisa é você chegar no Japão e pedir uma informação. Em São Paulo você vai ter ela facilmente, vai conseguir chegar no lugar que você quer chegar. No Japão vai ser meio complicado. Tá? Então, com relação à origem, né, tá? A origem então do BIOS é uma origem natural, certo? Onde a gente tem partículas, né, que tentam imitar o tecido ósseo, né, na realidade são de tecido ósseo bovino, mas que adquirem características muito semelhantes então com o osso humano, tanto na questão dos poros quanto nos microporos, certo? Ao invés de uma solução sintética, né, que também tem alguns produtos de marca bem interessantes no mercado, mas que tem uma diferença importante em relação à estrutura. Tá? Então, com relação ao tamanho das partículas, né, e a porosidade das partículas. Então, aqui você vê que mesmo na microestrutura ou nanoestrutura, o BIOS ele ainda tem uma porosidade bem importante. Tá? Já nesses outros materiais sintéticos, você já tem uma superfície quase lisa, polida. Tá? Então, isso é uma diferença bem importante em relação à hidrofilia do material. Tá? A capacidade de absorver o fluido sanguíneo, de absorver tecido sanguíneo, certo? Então o BIOS, o que ele é? Ele é um osso de origem bovina, tá? A Gaifrid também tem uma preocupação da origem do rebanho, então ela tem um cuidado todo especial. Esse animal vem da Austrália, tá? E também a região onde ela utiliza a extremidade dos ossos longos, tá? Que seria uma região livre, né, de doenças importantes do boi, como doença da vaca louca, febre aftosa, esse tipo de situação. Tá? Então, além do rebanho selecionado, a preocupação com o local de onde é extraído então, o biomaterial. Né? E aqui é o que vocês podem ver então, né? O que é o BIOS? Ele é um substituto ósseo, um produto de origem natural que passa por um processo de purificação, onde são eliminados todos os componentes orgânicos, né, do animal. E o que a gente tem então é uma matriz óssea inorgânica composta de cálcio, de osso bovino, e esse osso então, esse boi de origem australiana. E é o que vocês podem ver, né? Então no seu aspecto macroscópico ou visual, né, a gente vê o quê? Uma estrutura muito semelhante com o osso, certo? E na questão microscópica, então, aquilo que a gente já comentou com vocês. O BIOS tem várias apresentações, tá? Em termos de grânulos, né? E em termos de quantidade. Tá? Então nós podemos ter grânulos bem pequenos, de 0,25 milímetros a 1 milímetro, tá? E grânulos grandes, de 1 a 2 milímetros. E tem mais ou menos essa apresentação aqui. Tá? Então os grânulos pequenos
e os grânulos grandes. Para que eu vou utilizar cada um deles? Tá? Eu vou utilizar cada um deles de acordo com a minha necessidade. Então, preenchimento de pequenos espaços, como alvéolo, né? O gap entre o implante e no alvéolo, o gap entre o implante e a face vestibular do alvéolo, tá? Então, para esses casos eu vou utilizar o pequeno. E o grande eu iria utilizar para quê? Para uma situação maior, um enxerto maior, um sinus lift, por exemplo, onde eu necessito então de um volume maior de osso, certo? Eu posso transformar o grande também no pequeno, né? Eu posso particular mais ainda o produto, sem problema nenhum, não vou perder a sua estrutura, tá? Isso é uma característica importante também, certo? E vocês vão ver então na cor, né? O verde para o small, que seria o pequeno, e a tampa vermelha para o large, certo? Que seria o produto grande, os grânulos grandes. Nós também temos o BIOS Collagen, né, que seria então na prestação de 100 e 250 miligramas. Tá? Ele é um bloco de BIOS, né, composto então 90% de BIOS e 10% de colágeno. Né? Vocês vão manipular esses dois materiais aqui no hands-on, tá? Tanto o BIOS quanto o BIOS Collagen e mais a membrana BioGuide. Tá? Qual é a função do BIOS Collagen? O BIOS Collagen vai permitir, então, uma adaptação melhor do biomaterial em alvéolos, em cavidades, em pequenos defeitos, onde você vai ter, então, uma necessidade de um bloco, né, que não vai ser aparafusado, e simplesmente condensado dentro da cavidade. Tá? E é o BIOS Collagen que a gente vai demonstrar para vocês na cirurgia ao vivo. Tá? Então, aqui mais uma vez, né, para vocês verem, então, em relação à quantidade que nós temos do grânulo pequeno, 0,25 gramas, 5 gramas e até 2 gramas. Tá? 2 gramas daria mais ou menos um rendimento de 4 centímetros cúbicos. Um volume bem interessante, né? Daria para preencher um seio maxilar inteiro, sobrar um pouquinho. Tá? E nos grânulos grandes, nós temos de meia grama e de 2 gramas. Tá? 2 gramas, 1 grama daria 3,13 centímetros cúbicos. Tá? Então, a apresentação com 2 gramas, ela daria praticamente 6,5 centímetros cúbicos. O que dá, né, para fazer 2 seios maxilares grandes e sobrar. Tá? Bem por experiência própria. Então, você tem para preencher um pequeno defeito, né, e para fazer uma cirurgia de 2 seios maxilares tranquilamente. O que você vai escolher? De acordo com a sua necessidade. Tá? O Guytrich BIOS Collagen, né, o que ele seria então? Como eu já falei, 90% BIOS e 10% colágeno suíno. Né? Então ele é apresentado em bloco, tá? Que teria então essas duas apresentações aqui, tá? De 100 mg e 250 mg. Certo? Seria ideal então para preenchimento de alvéolo, né? Preenchimento de gap alveolar entre o implante e o osso, tá? Também seria uma boa indicação do BIOS Collagen, porque ele fica mais firme, né? Você não dispersa o material e ele permite uma condensação melhor. Vocês vão ver isso aí no hands-on. Tá? Com relação ao volume, tá? Isso é uma coisa interessante. Tá? Por quê? Porque volume não é peso, certo? Então eu posso ter 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão. Né? Ambos terão o mesmo peso, porém 1 kg de algodão vai ter mais volume. Tá? Então o que eu tenho? Comparando então o BIOS com Algipor, com Cerasorb e com Perioglass, né, que são produtos concorrentes, enfim, tá? A gente tem na mesma grama de peso um volume muito maior de BIOS. Tá? E isso aqui te proporciona o quê? Um rendimento clínico melhor. Tá? Se você associar esse BIOS, por exemplo, o sangue do próprio paciente, o soro fisiológico, você tem um aumento maior do volume. Tá? Em relação, por quê? Por causa da capacidade hidrofílica do BIOS, diferentemente de outros materiais onde a capacidade hidrofílica é muito menor, muito pouca. Tá? Então, as características do BIOS, tá? O que a gente tem?
grande semelhança ao osso humano, tá? Ele é altamente osteocondutivo e biocompatível, então ele permite a adaptação celular e permite o crescimento celular ao seu entorno e dentro dele também, tá? Tanto que tem alguns estudos histológicos que mostram que alguns fragmentos de baiose com o tempo eles se quebram, tá? Se microparticulam pela penetração óssea dentro da sua estrutura, tá? O que mostra a grande capacidade condutiva dele. Ele é altamente biocompatível, tá? Por ser de origem bovina, tá? Então ele tem grande semelhança com o osso humano, regeneração previsível, tá? E a elevada porosidade, elevada superfície interna, um excelente meio para a regeneração. Por ter muito volume por grama, ou seja, ser um produto de baixa densidade, tá? Ele também é bastante econômico, porque ele rende bastante, tá? Ele tem uma reabsorção lenta, tá? Então ele preserva o volume e promove uma proteção dos enxertos autógenos. Como é que seria isso? Existem biomateriais que têm uma reabsorção muito alta, muito rápida, tá? Quanto mais rápida for a reabsorção do biomaterial, né, menos capacidade de regeneração ele vai ter. Por quê? Porque ele vai ser reabsorvido rapidamente e as células vão ficar sem um arcabouço para se diferenciar e se proliferar, tá? Da mesma forma, existem os materiais que não são reabsorvidos, né? Então esses também geram, no final de tudo, uma estase do produto, da regeneração óssea. Ou seja, confunde o tecido ósseo e às vezes forma um osso, vamos dizer assim, quase cartilaginoso, tá? O baiose não, ele vai ter uma reabsorção lenta, então ele vai durante o período de 6, 8 meses permitir o quê? Uma adaptação celular e uma condução da neoformação óssea na sua estrutura, preservando então o volume, né, e não perdendo a qualidade do enxerto, tá? E ele também serve então de proteção para os enxertos autógenos. De que maneira? Você pode usar o enxerto autógeno, tá? Eu sou grande fã do enxerto autógeno, trabalho bastante com enxerto autógeno. Minha formação no bucofacial, então, baseada toda em enxertia de osso autógeno, crista do ilíaco, enxerto de ramo mandibular, né? A gente trabalhou um pouco com célula-tronco também. E o enxerto autógeno ainda é o padrão ouro, né? O gold standard da regeneração óssea. Porém, o enxerto autógeno tem uma regeneração óssea um pouco rápida, tá? E a gente perde um pouco de volume durante esse trabalho, tá? Durante o período de regeneração. E o baiose então serviria como uma proteção, né? Ele permitiria que o volume do enxerto autógeno se mantivesse praticamente o mesmo, tá? Através da sua estrutura, da sua capacidade lenta de reabsorção, tá? Então você associar o enxerto autógeno ao baiose te traz bastante resultado, né? Isso é bastante preconizado ainda na Europa, por exemplo, tá? E a hidrofilia, né, além de permitir então uma regeneração óssea melhor e mais adequada, também vai permitir a manipulação fácil do material, tá? Quem já trabalhou com material cerâmico, né, sabe que é difícil de acomodar, você perde um pouco do volume, você consegue trabalhar, adequar, daqui a pouco por algum movimento do retalho tal, o material bagunça, tá? É mais difícil de condensar. E o baiose não, né? Por ele ter essa capacidade hidrofílica, vocês vão ver que ele se adapta na espátula e adapta também no tecido ósseo, então ele é fácil de manipulação. E o mais importante, né, tá? 24 anos de documentação científica, hoje mais, né? Essa aula é de 2009, então a gente tem hoje 26 anos aí de documentação científica, tá? Isso é importante, porque eu já recebi oferta e representante comercial, enfim, de produtos dizendo, ó, esse aqui é quase baiose, eu te mostro uma foto de uma microscopia eletrônica de varredura e realmente, né, digamos assim, a aparência que o folder mostra é semelhante ao baiose, tá? É semelhante ao osso humano, certo? Mas aí você pergunta quando é que começou a ser fabricado. Ah, começou a ser fabricado no ano passado. Ah, uma empresa nova de São Paulo, uma empresa nova de Minas Gerais, né? Então você não tem uma credibilidade científica, né, que te permita então apostar no sucesso cirúrgico, tá? Isso é importante, certo? Você vai, quem é mais novo sabe, né? O cara vai no teu consultório, faz o orçamento e tal,
e dependendo ele vai optar em pagar um pouco mais, mas pela experiência maior do outro colega. Tá? A gente adquire experiência e demora um tempo. Tá? E a Gayatri já tem então com o BIOS essa experiência de mais de 25 anos. Então aqui, né, mais uma vez a grande semelhança com o osso humano, então o corpo humano interage melhor com o material que lhe é familiar. As propriedades do BIOS são particularmente similares à do osso humano, o que leva a uma alta aceitação do material e consequentemente elevada eficácia do produto, né? E a sua estrutura porosa então bimodal, tá? Ela é bimodal. O que ela é? Ela tem macro e microporos, tá? Muito semelhantes então ao osso humano. Então essa estrutura altamente porosa, tá? Ela vai permitir o quê? Um espaço suficiente para a formação de vasos sanguíneos, que é a angiogênese, e deposição do novo osso, que é a osteogênese. Tá? Então se você fizer um aumento do osso humano 50 vezes, tá? E o BIOS são bem semelhantes. Já o vidro, né? e trifosfato de cálcio, tá? Já vão ter um aspecto macroscópico, né? Não tão semelhante assim com o osso. Tá? Permitem regeneração? Permitem. Né? Eu já usei ambas as apresentações do vidro bioativo, Cerasório, por exemplo, né? Tá? E também do trifosfato de cálcio, tá? Mas o BIOS realmente, macroscopicamente, tem uma estrutura muito melhor. Tá? Então, mais uma vez aqui no maior aumento, são esses microporos que vão permitir então a formação de vasos e deposição celular. Tá? E a microestrutura, né, ela vai permitir uma integração no processo natural de remodelação óssea. Tá? Então aqui você usei o osso humano em 100 mil vezes, tá? E aqui o BIOS em 100 mil vezes. Tá? Então a estrutura é muito semelhante. Tá? Diferentemente, por exemplo, da cerâmica ou do vidro, tá? Em que em 40 mil vezes a gente tem uma estrutura muito diferente do tecido ósseo. Tá? Se nós aumentarmos para 100 mil vezes, a gente vai ver só um preto, ou seja, uma superfície totalmente lisa. Tá? E o trifosfato de cálcio também, né? Se nós aumentarmos para 100 mil vezes, vamos ver uma parte lisa. Tá? Então, em 50 mil ele ainda é diferente do osso humano. Tá? Um pouco melhor do que o vidro na apresentação, mas ainda bem diferente do BIOS. Tá? Em relação à capacidade hidrofílica, quero mostrar aqui para vocês um vídeo. Tá? Aqui é um vídeo sobre a capacidade hidrofílica, né, do BIOS. Então aqui vocês veem o BIOS, tá? E aqui um outro material, certo? Então vocês veem a capacidade de absorção de líquido, né, do BIOS, tá? Em relação a outro biomaterial também de origem natural, tá? Também osso liofilizado, certo? Então essa diferença é importante, tá? Você tem então uma capacidade de absorção de líquido, né, bem grande em relação a outros biomateriais. Tá? Então, em 22 segundos eu tenho um volume de 76 milímetros, em 66 segundos 16 milímetros de absorção. Tá? Então, a capacidade de capilaridade é 5 vezes maior que o material cerâmico. Tá? Capacidade de retenção de líquido. Dada a estrutura de poros do BIOS. Tá, então a gente tem 328 mg de líquido contra 109. A quantidade de líquido retido então é 3 vezes maior do que o material cerâmico. Tá. Aqui mais uma vez a apresentação do produto, como é que ele se apresenta. Tá, e a biofuncionalidade então, do produto BIOS é o que dá então, um sucesso clínico. Esse vídeo também fala a questão da topografia, tá? Para a gente entender melhor. Certo? Então ele tem esses poros interconectados, tá? Que vocês estão vendo aqui, por exemplo, o preenchimento do alvéolo, certo? Que vai permitir então, né, pela sua capilaridade, né, a absorção de líquidos, tá? No caso, o plasma sanguíneo.
Então a gente vai ter aqui a nanoestrutura e a macroestrutura, né? Os microporos e os macroporos, que vão absorver o líquido, que é o que a gente viu no vídeo anterior, tá? Ó, o mesmo líquido, tá? Ó a capacidade de absorção do biós. Isso vocês vão ver clinicamente, tá? No hands-on. Então, com isso você vai ter um sangramento do alvéolo, ou do periósteo, ou do osso adjacente onde o biós está, né? Que vai permitir, então, rapidamente, né, digamos assim, um molhamento, né, de sangue, né, a penetração do tecido sanguíneo hematopoético no biós, tá? O que vai permitir uma regeneração mais intensa, né? Mais rapidamente você vai ter vasos sanguíneos e células dentro do material, tá? Do que o material então de reabsorção lenta, aonde isso vai demorar muito mais para acontecer e talvez vai demorar mais ainda, né, para você. Então aqui o material cerâmico, né? Então, se você não tiver rapidamente a penetração sanguínea e celular dentro desse material, talvez lá no meio ele não seja totalmente regenerado, tá? Isso é importante. É uma diferença importante. Então ele tem uma capilaridade bem menor, tá? Só não tem microporos, basicamente a capilaridade dele é pelos macroporos, né? Isso vai levar então a um processo semelhante, né, de início de vascularização. O organismo vai tentar então preencher o alvéolo com sangue, né, que é o fisiológico, porém de maneira muito lenta, né, e não tão eficiente quanto o biós. E lá no meio você vai ter o quê? Uma pouca compatibilidade do biomaterial com o tecido sanguíneo, tá? O que vai deixar então uma vascularização incompleta, tá? E provavelmente no meio do teu alvéolo ou no meio do sinus líquido, né, no enxerto de seio maxilar, você não vai ter essa mesma situação aqui de completa vascularização e regeneração óssea. Então, muitas vezes a gente tem um osso ainda mole, ainda quase que característica de tecido fibroso ou cartilaginoso, em vez de um tecido ósseo maduro e bem formado. Tá? São diferenças importantes aí. E que vão fazer a diferença, né? Tá? O primeiro paciente que eu atendi no consultório, eu fui fazer uma prótese. Ele perguntou, vai demorar muito para acabar o trabalho? Eu falei, não, agora a gente só está resolvendo os detalhes aí, né? É bem tranquilo, tá? Só uns detalhezinhos e está pronto. Aí ele tirou o cidadão da boca e falou assim, ó, o diabo mora nos detalhes, tá? E eu nunca esqueci isso, tá? E realmente, o diabo mora nos detalhes, né? Os problemas que a gente tem na clínica, os problemas que a gente tem na cirurgia, né, são muitas vezes por não olhar os detalhes, tá? Por optar por um material mais em conta, por optar por um momento clínico não tão favorável assim do paciente, tá? Então, prestar atenção nos detalhes é fundamental, né? Então, hidrofilicidade, porosidade pode ser um mero detalhe para alguns, mas o diabo está ali dentro, tá? Os problemas estão em não respeitar os detalhes, tá? Então aqui eu já falei para vocês, tá, com relação à estrutura. Então isso aqui é importante, né? Então o material cerâmico e o biós, né? A capacidade de penetração sanguínea aqui é muito maior, porque os poros eles se interconectam, né? Tá? Então seriam como... por que a gente joga minhoca na grama? Né? Campo de futebol aí, né? O Olímpico, o Beira-Rio, o que tem? A pessoa que trata a grama lá, a empresa que cuida da grama, joga minhoca no campo. Tá? Para quê? Para ela fazer esses canais aqui e aerar o solo, para permitir uma melhor distribuição de material orgânico, uma melhor distribuição de adubo e uma capacidade do gramado se regenerar mais rápido, né? Um jogo de futebol destrói o gramado, principalmente na chuva, tá? Então eles colocam minhoca no gramado para fazer esses canais aqui, tá? Então o biós seria a mesma coisa, né? Essa permitir então que o sangue circule por dentro dele, diferente de um material cerâmico onde o ar que está dentro dos microporos não vai permitir então que esse sangue entre de maneira adequada. Tá? É que nem você pegar, por exemplo, um balde, tá? E se você fizer um furo no balde, ele vai botar na banheira, ele vai afundar. Se você pegar o balde e botar de cabeça para baixo, não vai entrar água dentro dele porque o ar não deixa entrar. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tá?
Então aqui vocês estão vendo o caso, né, o caso do professor Buser, que é um dos maiores pesquisadores em regeneração óssea e um dos pesquisadores aí que a Geistlich usa para trabalhar os seus produtos. Tá? Aqui a instalação de um implante, né, e um caso bem comum, né, tá? Você tem estabilidade óssea e quantidade óssea suficiente para ancorar o implante, né, para firmar o implante no osso, porém te falta tecido ósseo para cobrir totalmente o implante. Tá? Então aqui o caso clássico é você usar um biomaterial ou o osso autógeno, enfim. Tá? Mas para não usar uma área doadora, e como a quantidade de biomaterial é pequena, você pode usar então o BIOS. Tá? Que seria, aqui seria uma quantidade de 0,5 gramas, tá? Que te daria meio centímetro cúbico. Tá? Então você tem uma noção aqui do volume. Tá? Então foi colocado bastante volume ósseo de BIOS. Para quê? Para conseguir então um preenchimento, não só uma regeneração, mas um preenchimento estético gengival importante. Tá? Foi coberto então o local com a membrana BioGuide, né, para evitar que o periósteo então reabsorva mais o biomaterial, para permitir um processo de regeneração óssea melhor. Tá? E aqui então o aspecto clínico, né, do volume obtido com o BIOS e a regeneração tecidual. Tá? Eu vou falar da BioGuide para vocês também, que é a membrana da Geistlich, e a capacidade que ela tem então, pela sua estrutura, de permitir uma cicatrização gengival adequada em cima dela é importante. Tá?